Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este dia de leitura de Quem Pensa Enriquece, o Legado. Um livro que traz comentários mais atualizados sobre essa leitura que é um best-seller, né? Um ícone aí no desenvolvimento humano, daquelas pessoas que buscam mudanças. Nós já estamos aqui nessa comunidade há quase 3 anos e esse foi o primeiro livro que nós lemos, na versão sem o comentário. E hoje ele está muito diferente, acredito, para todas as pessoas que já leram esse livro, quando leem uma segunda ou uma terceira vez, que é a sugestão do próprio autor, vão perceber diferenças. E eu digo aqui que principalmente nós que fazemos parte dessa comunidade, pois já estamos com uma nova consciência, por nos encontrarmos diariamente, por meditarmos. Então vamos lá ao que interessa, que é saber mais do que Napoleão Hill tem a nos trazer. Comentário. Charles Schwab, de 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a US Steel, Schwab fundou a gigantesca Bethlehem Steel Corporation, na qual também se tornou presidente. A riqueza começa com o pensamento. A histórica, a história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou à organização as usinas de aço que garantiram sua estabilidade financeira foi criada na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da United States Steel. As usinas de aço e o equipamento adquirido pela corporação, depois de ela ser, depois de ela ter passado a existir legalmente, foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados 600 milhões de dólares, aproximadamente 12 bilhões atuais. O aumento do valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que os consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab mas a fé com que ele a transmitiu à mente de J. P. Morgan e dos outros foi comercializada por um lucro de aproximadamente 600 milhões. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de lucro produzidos pela ideia de Schwab foram merecidos. A riqueza começa na força de pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto ou pronta para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Comentário. Nos anos seguintes à publicação do artigo no New York World Telegram,
A história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. Há best-sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores e sobre eles. Os editores desta edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em alguns desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplos dos princípios de sucesso de Hill em ação no mundo real. E os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem literalmente best-sellers demais entre os quais escolher para compor uma lista de melhores e incluir aqui. Qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer não seria necessariamente dos melhores, mas dos que mais refletem os interesses da pessoa fazendo as escolhas. Porém, há dois livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre um único indivíduo ou setor. Estes livros são In Search of Excellence, de Tom Peters, e Breakthroughs, de Pierre Nyack e John M. Caterham. Cada um deles lida com um amplo espectro de áreas, e dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar. Ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 1980. Mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. In Search of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos. É um best-seller campeão e provavelmente será impresso por anos. Breakthroughs pode ser mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurar. Um desistente nunca vence, e um vencedor nunca desiste. Capítulo 5. Autossugestão. O meio de influenciar a mente subconsciente. O terceiro passo rumo à riqueza. A autossugestão nos remete ao livro anterior que essa comunidade aqui leu, O Poder do Subconsciente. A autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos cinco sentidos. Posto de outra forma, a autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominadores que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos, o princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e a influencia com esses pensamentos. A natureza moldou o ser humano de forma que, por intermédio dos cinco sentidos, possamos ter controle sobre o material que chega à nossa mente subconsciente. Porém, isso não significa que sempre exercemos esse controle. Na grande maioria dos casos, não o exercitamos, o que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que disse Lembre-se do que eu disse sobre sua mente subconsciente parecer um jardim fértil no qual a erva daninha cresce. Se não forem plantadas as sementes de safras mais desejáveis. A autossugestão é como você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconscientes, ou pode, ao negligenciá-los, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem o caminho para o rico jardim da mente. Comentário.
Numerosos estudos e experimentos psicológicos, como hipnoterapia, validaram o conceito de Napoleão Hill de que a mente subconsciente de uma pessoa retém tudo o que essa pessoa experimentou. Estudos também sustentam a teoria de que o subconsciente não julga, não filtra ou interpreta. Simplesmente processa a informação literalmente e a armazena. Para os leitores que possam ter dúvidas sobre o subconsciente ou a respeito de os pensamentos armazenados abaixo do nível da consciência poderem exercer influência suficiente para afetar atitude e comportamento, a explicação a seguir deve aliviar tais dúvidas. Não há dúvida sobre a existência de condições conhecidas pelos nomes psicológicos de fixação, fobia e comportamento compulsivo. Essas condições ocorrem quando uma criança aprendeu alguma coisa de um jeito tão dramático que o conhecimento se planta com firmeza em seu subconsciente. Então, mesmo quando a criança se torna um adulto e a mente consciente aprende a compreender a informação de um ponto de vista maduro, como o aprendizado da experiência na infância foi muito poderoso, o subconsciente ainda retém a compreensão infantil da informação. O resultado é uma fixação, fobia ou comportamento compulsivo que provoca uma resposta enraizada na infância, que não faz sentido lógico para a mente consciente do adulto. Isso porque ela não vem do consciente, vem da crença subconsciente, que foi tão carregada de emoção que atropela a mente consciente, lógica do adulto. A teoria de Hill se baseia exatamente nos mesmos princípios psicológicos. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente, permanecem exatamente como eram quando foram armazenados. E quanto mais carregados de emoções tenham sido ao serem armazenados, mais influência exerce sobre a atitude e comportamento. É esse aspecto do subconsciente que vai permitir que você use a autossugestão como uma ferramenta para armazenar pensamentos positivos que vão ajudar na aquisição do sucesso que você deseja. Veja e sinta dinheiro em suas mãos. No último dos 6 passos descritos no capítulo 3 sobre desejo, você foi instruído a ler em voz alta 2 vezes por dia a declaração escrita de seu desejo por dinheiro. Também foi orientado a se ver e sentir já de posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, você comunica o desejo, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao seu subconsciente, em um espírito de fé absoluta. Pela repetição desse procedimento, você vai criar hábitos de pensamento que reforçam seus esforços para transmutar o desejo em seu equivalente monetário. Leia esses passos novamente, com muito cuidado, antes de ir adiante. 1. Fixe em sua mente a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas eu quero muito dinheiro. Defina um valor exato. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo a troco de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não para pôr esse plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que pretende adquirir. Estabeleça a data limite para a aquisição. Declare o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular a quantia. 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de dormir e outra de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite
que o dinheiro já é seu. Lembre-se, quando ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio do qual você vai desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem nenhum efeito a menos que você acrescente a elas emoção ou sentimento. Seu subconsciente reconhece e age de acordo apenas com pensamentos bem misturados com emoção e sentimento. Esse é um fato importante o suficiente para ser repetido em praticamente todos os capítulos. A falta de compreensão desse fato é a principal razão pela qual a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não chega a resultados desejáveis. Palavras simples e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não terá resultados apreciáveis até aprender a alcançar seu subconsciente com pensamentos ou palavras que tenham sido carregados de emoção com crença. Não se deixe desanimar se não puder controlar e direcionar suas emoções na primeira tentativa. Lembre-se, não existe a possibilidade de ter alguma coisa sem dar nada em troca. Você não consegue trapacear, mesmo que queira. O preço da capacidade de influenciar seu subconsciente é a persistência em aplicar os princípios aqui descritos. Você não pode desenvolver a habilidade desejada por um preço inferior. Você e só você deve decidir se a recompensa, a consciência do dinheiro, vale ou não o preço que deve pagar por ela com esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo, até esse desejo se tornar uma obsessão ardente. E aqui eu vou fazer um comentário mais uma vez. Faça essa prática para ter um resultado de um mês, desde que você faça o plano para esse mês. Você obtendo esse resultado, você verá que é possível fazer para algo maior. Se você tentar fazer para um valor, um montante muito grande logo de primeira, sem você conseguir repetir as palavras sem emoção, você só vai confirmar a sua crença de que não dá certo. E vamos continuar mais alguns minutinhos. Como fortalecer seus poderes de concentração? Quando começar a pôr em prática as instruções dos 6 passos, você precisará usar o princípio da concentração. Seguem as instruções para o uso eficiente da concentração. Quando você começa o primeiro dos 6 passos, fixar em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja, feche os olhos e mantenha os pensamentos no montante de dinheiro até poder ver a aparência física do dinheiro. Faça isso ao menos uma vez por dia. Quando fizer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo 4 sobre fé e veja-se de fato de posse do dinheiro. Um fato muito importante: a mente subconsciente aceita todas as ordens dadas a ela em uma disposição de fé absoluta e age de acordo com essas ordens. Mas, geralmente, as ordens precisam ser apresentadas muitas e muitas vezes, afirmação positiva repetida, antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Por causa disso, você pode considerar a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com a mente subconsciente. Faça acreditar, porque você acredita, que precisa ter um montante de dinheiro que está visualizando. Faça acreditar que esse dinheiro já está esperando por você, de forma que a mente subconsciente tenha que lhe entregar planos práticos para adquirir o dinheiro que é seu. Entregue esse pensamento à sua imaginação e veja o que sua imaginação ou vontade faz para criar planos práticos para acumular dinheiro por meio da transmutação do seu desejo. Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadoria pelo dinheiro que está visualizando. Comece agora a se ver de posse do dinheiro.
exigindo e esperando que sua mente subconsciente entregue os planos de que você precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando aparecerem, ponha-os em ação imediatamente. Quando aparecerem os planos, provavelmente vão lampejar em sua mente de na forma de uma inspiração ou intuição da inteligência infinita. Trate-os com respeito e entre em ação de acordo com eles assim que os receber. Mais um parênteses aqui. Não pense que é uma loucura. Teste para saber se vai dar certo ou não. No quarto dos 6 passos, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seu desejo e a começar imediatamente a pôr esse plano em ação. Faça a mesma coisa aqui. Feche os olhos e crie em sua mente uma imagem vívida de você seguindo as instruções. Não confie na razão quando criar seu plano para acumular dinheiro pela transmutação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, se você depender inteiramente dela, pode se decepcionar. Quando visualizar o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é muito importante. Comentário. O princípio básico subjacente à autossugestão está intimamente relacionado à auto-hipnose, e as duas técnicas desempenharam um papel importante no desenvolvimento da psicoterapia moderna. Embora os três conceitos, autossugestão, hipnose e psicoterapia, tenham tido que superar o ceticismo público inicial, a autossugestão e o hipnotismo infelizmente foram prejudicados por eventos que postergaram ainda mais sua aceitação. A hipnose fez parte das terapias utilizadas pelos grandes nomes do desenvolvimento da psiquiatria, incluindo Sigmund Freud, Carl Jung, William James. Caiu em denso, caiu em desuso como um método terapêutico quando mágicos começaram a usar a técnica no palco em suas apresentações. As pessoas tinham dificuldade para levar a sério um método usado em teatros e boates para induzir membros da plateia a fazer coisas ridículas pelo efeito cômico. A autossugestão encontrou um problema semelhante. O psiquiatra francês Émile Coué foi um dos primeiros e mais conhecidos defensores da autossugestão. Contemporâneo de Freud, Coué, ou Coué, mantinha uma clínica que tratava pacientes com diagnósticos de doenças psicossomáticas, indivíduos que se convenciam de que estavam doentes e até exibiam sintomas, mas não tinham realmente uma doença. Coé tratava seus pacientes com uma técnica de autossugestão que envolvia a repetição de declarações que ele chamava de afirmações positivas. Coe criou uma frase geral, inespecífica, que fornecia ao subconsciente uma instrução positiva, mas era aberta o bastante para não informar o subconsciente como consegui-la. A afirmação positiva era todo dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. E ele orientava seus pacientes a repetir essa frase várias vezes por dia. Os pacientes melhoraram tão depressa e de forma drástica que o método se tornou assunto dos círculos médicos e científicos, e o uso da frase tornou-se praticamente um movimento na Europa. A notícia sobre o sucesso de Coelho tinha como seu método A notícia sobre o sucesso que Coe obtinha com seu método se espalhou pelos Estados Unidos e logo ele foi contratado para fazer uma turnê de palestras. Em um de seus primeiros compromissos nessa turnê, um repórter cético fez uma piada sobre a técnica, chamando-a de compromisso, chamando-a de Hell's Bells, I'm well. Em tradução livre, sinos do inferno, eu estou bem. A piada acompanhou Coé em todas as palestras, e a cobertura da imprensa foi tão negativa que ele cancelou a turnê
e voltou para sua clínica na Europa. Cientistas e terapeutas sérios continuam trabalhando com autossugestão, mas, como havia acontecido quando mágicos lançaram dúvida sobre a eficiência da hipnose, o método de afirmação positiva de Coe perdeu a credibilidade do público em geral. Foi necessária a abertura da última parte do século XX para que essas técnicas de hipnose e autossugestão conquistassem a aceitação geral. Hoje, se você acessar a internet, existem mais de 40 mil links sobre afirmações positivas e foram escritos muitos best-sellers sobre o assunto. Praticamente todos os jornais, revistas e programas de notícias da televisão divulgam, de forma regular, histórias sobre o papel crucial que a mente desempenha no crescimento e na realização pessoal. Técnicas baseadas em autossugestão deram origem a incontáveis livros de sucesso, audiolivros e programas de vídeo. E toda semana milhares de pessoas participam de seminários, palestras e retiros para serem inspirados por oradores motivacionais ou líderes espirituais e aprender técnicas que vão ajudar a alcançar o sucesso. Quase tudo baseado nos princípios básicos que Napoleão Hill defende neste livro. Quando Hill instruiu o leitor a fechar os olhos e manter os pensamentos no montante de dinheiro até poder realmente ver a aparência física do dinheiro, ele, na verdade, está descrevendo a técnica de autossugestão mais ensinada por especialistas motivacionais contemporâneos. Hoje, ela é chamada de visualização criativa e é usada regularmente por alguns dos mais bem-sucedidos treinadores de atletas olímpicos e times esportivos profissionais. É usada pela NASA no treinamento de astronautas e profissionais da medicina que utilizam de várias maneiras, inclusive ensinando-a aos pacientes que precisam melhorar seu sistema imunológico. Usar a visualização com eficiência é muito mais do que simplesmente sonhar acordado com alguma coisa que você gostaria de ter ou com um objetivo que gostaria de alcançar. Visualização é uma técnica específica que envolve o uso da imaginação, criatividade, imagens vívidas e afirmações. Tudo focado na criação de alguma coisa que você quer manifestar na realidade. Napoleão Hill identificou a prática da visualização e escreveu sobre ela em 1928, em seu primeiro best-seller, Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel com o manuscrito original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Desde então, muitos outros psicólogos profissionais da área médica, oradores motivacionais e autores descreveram sistemas baseados nos mesmos princípios. Maxwell Maltz, famoso cirurgião plástico, descobriu que frequentemente a mudança da percepção interna era tão importante para seus pacientes quanto a mudança da aparência externa. O inovador best-seller de Maltz, Psicocibernética, conta com a visualização como um meio de elevar a autoestima e melhorar uma grande gama de capacidades. O método Silva, outra variação da visualização, começou a ser ensinado a milhões de pessoas por treinadores Silva certificados, que comandam seminários por todo o país. O best-seller de José Silva, The Silva Mind Control Method, também vendeu muitos milhões de cópias. Em 1978, 50 anos depois de Napoleão Hill escrever sobre visualização em Law of Success, lançado no Brasil, também lançado no Brasil, Sakti Galway publicou o fenomenal best-seller Visualização Criativa e Adelaide Bry publicou Visualization, Directing the Movies of Your Mind, mais ou menos na mesma época. O Carl Simon, um oncologista, concluiu que pacientes com câncer que usavam a visualização em conjunto com tratamentos de quimioterapia tinham uma melhora acentuada em comparação àqueles que não usavam. Seu best-seller, Getting Well Again, causou um profundo impacto e foi seguido por livros de outros médicos respeitados, como Love, Medicine and Miracles,
de Bernie Siegel, e Humanity, de Paul Purcell. Outros best-sellers de John Sarno, Deepak Chopra e Andrew Weil fizeram o que um dia foi chamado de medicina alternativa tornar-se hoje parte da prática medicina comum. Quase ultrapassamos nosso tempo aqui. Finalizamos por aqui essa leitura de hoje. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa comunidade. Deixe a sua vontade aqui na descrição deste vídeo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.